O arrependimento é uma tempestade silenciosa. Quando finalmente o escutam, já é tarde demais. Eles escolheram errado, meus amigos. E no fundo, você sabe disso. Eles foram embora achando que encontrariam algo melhor, algo mais brilhante, algo que os fizesse esquecer você. Mas aqui está a verdade. Ninguém esquece o ouro depois de tocá-lo. Só passa o resto da vida tentando polir metal barato, torcendo para que brilhe da mesma forma. Ei, imagine isso. Você é um farol firme, em pé na beira de um mar furioso. Um dia, você guiou um navio pela tempestade, deu calor, segurança, direção. Mas, de repente, aquele navio decidiu que não precisava mais da sua luz. Achou que podia navegar livremente sem você. Então se afastou perseguindo o horizonte. E por um tempo, talvez tenha sido emocionante. Águas novas, céus diferentes. Mas cedo ou tarde, a tempestade chega para todos. E quando ela chega, aquele navio olha de volta para a costa, procurando a luz que um dia desprezou. Isso, meus amigos, é o que o arrependimento parece. Eles vão agir com confiança agora. Vão postar fotos, vão fingir que estão mais felizes. Mas o silêncio tem um jeito estranho de virar o som mais alto do mundo quando se perde algo real. O mundo tenta convencer você de que precisa fazê-los enxergar seu valor. Mandar mensagem, provar algo, correr atrás, mostrar o quanto se importa. Mas isso não é poder, isso é pânico. E pânico nunca foi atraente. Poder é quando você conhece seu valor tão profundamente que não precisa mais anunciá-lo. Você simplesmente se torna ele. Você não corre atrás de quem é cego ao seu valor. Você deixa que as consequências ensinem o que suas palavras já não ensinam mais. Porque aqui vai a verdade. O arrependimento faz o que a súplica nunca conseguiu. Eles acharam que ir embora era liberdade, que silêncio era controle. Mas não perceberam que o seu silêncio, sua paz, seu completo desapego emocional ecoariam mais alto que qualquer desculpa que poderiam dar. Você não precisa mostrar que eles perderam algo bom. Você apenas continua crescendo, construindo, brilhando. Marco Aurélio disse uma vez: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. E é isso que o estoicismo ensina: não reagir, não correr atrás, mas se elevar. Deixe o arrependimento fazer o trabalho. Deixe o tempo lembrar. Porque a vida sempre retorna ao que foi verdadeiro. Você não é um capítulo que eles podem reescrever. Você é o livro inteiro que eles nunca estiveram prontos para ler. E em breve perceberão que saíram da própria história justo antes da melhor parte. Então, meus amigos, não liguem para as risadas deles agora, para o silêncio ou para a pessoa nova que estão exibindo. Isso é barulho temporário. O arrependimento é paciente. E quando chega, ele não bate na porta, ele arromba. Seu trabalho é simples. Permaneça firme, forte, silencioso. Foque em si mesmo, domine sua paz. É assim que você vence sem mover um dedo. Lembre-se disso. Quando você segue em frente com paz, o universo transforma a sua ausência na lição deles. Então, fique comigo até o final, porque vamos entrar nos passos que fazem o arrependimento falar por você. E antes de irmos mais longe, escreva isso nos comentários agora. Eu escolho a paz. Porque paz, meus amigos, é a mensagem mais poderosa que você pode enviar. Número 1. O momento em que eles escolheram errado. Eles acharam que haviam feito um upgrade, mas na verdade, só rebaixaram a própria alma. Pensaram que ir embora era o movimento mais inteligente da vida deles. Acreditaram que deixar você para trás era libertação, uma chance de recomeçar. Mas sejamos sinceros, meus amigos. O que realmente fizeram foi sair da paz e entrar no caos. Eles confundiram sua estabilidade com tédio, sua consistência com previsibilidade e seu amor com algo facilmente substituível. Eles acharam que estavam escapando do comum, mas não perceberam que o comum com profundidade
Vence o excitante com vazio em qualquer dia. Imagine isso. Você é uma fogueira em um mundo gelado. Eles se aqueceram na sua chama, aproveitaram sua luz e então, um dia, decidiram que queriam sentir algo novo. Caminharam longe, perseguindo o brilho de outra chama, apenas para descobrir que a maioria dos fogos por aí não aquece, apenas se apaga. É aí que o arrependimento começa, não de uma vez, mas devagar, como fumaça passando por baixo de uma porta que eles achavam ter fechado para sempre. Agora talvez você esteja aí, sentado pensando: como puderam não ver meu valor? Como puderam escolher outra pessoa, outra coisa, depois de tudo o que dei? Essa é a dor falando. Há parte de você que ainda tenta entender a lógica da traição. Mas aqui está a verdade. Eles não escolheram melhor, escolheram o mais fácil. Escolheram o que alimentava o ego, não a alma. Porque conexão verdadeira exige maturidade, constância e disciplina emocional. 3 coisas das quais muita gente foge quando a vida aperta. Dói porque você viu algo real. Você não fingiu. Você foi sólido enquanto eles ainda estavam descobrindo quem eram. Você ofereceu paz enquanto eles eram viciados em caos. Você deu amor enquanto eles perseguiam atenção. Mas o mundo tem um jeito curioso de ensinar. Ele deixa as pessoas perderem o que não podem substituir para que entendam o valor mais tarde. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Vamos quebrar uma mentira aqui. Aquela que sussurra: talvez, se eu tivesse feito mais, eles teriam ficado. Não, meu amigo. Você poderia ter amado mais, perdido noites inteiras, entregado ainda mais de si, e o final seria o mesmo. Porque as pessoas não vão embora porque você não é suficiente. Elas vão embora porque não sabem receber o suficiente. Confundem calma com monotonia, gentileza com fraqueza e lealdade com falta de opções. Mas a vida vai ensiná-las. Ah, vai. Veja bem, o erro deles não foi apenas ir embora. Foi subestimar você. Acharam que você iria desmoronar, que imploraria, que esperaria, porque esse é o padrão que eles conhecem. Pessoas implorando para serem vistas, desesperadas para serem escolhidas de novo. Mas você está quebrando esse padrão. Você não corre mais atrás. Você não explica mais. Você não diminui sua energia para caber em quem não alcança seu nível de profundidade. Você terminou de fazer audição para papéis em histórias que já não merecem a sua presença. Marco Aurélio disse certa vez: a perda não é nada além de mudança, e a mudança é o deleite da natureza. E é isso que você deve abraçar agora. O prazer da mudança. Você não está perdendo eles. Você está perdendo sua versão antiga. Aquela que precisava de validação, que achava que ser escolhido era prova de valor. Essa versão se foi. Você está entrando em algo mais forte, mais silencioso, mais inabalável. Mas sejamos honestos, não é fácil. Haverá dias em que sua mente vai repetir conversas antigas, momentos antigos, e você vai se perguntar se eles pensam em você. Vai se perguntar se estão mais felizes agora, se te esqueceram. Esse é o ego tentando puxar você de volta. A parte que ainda busca um fechamento, que ainda quer o porquê. Mas os estoicos lembrariam: paz não está nas respostas, está na aceitação. Você não precisa saber por que eles foram embora. Você só precisa saber que está melhor sem alguém que não viu seu valor quando ele estava bem diante deles. Imagine daqui a alguns meses, eles rolando fotos antigas, ouvindo uma música que tocava no seu carro, passando por um lugar onde sua risada ainda ecoa no ar. Isso os atinge em momentos inesperados. É assim que o arrependimento funciona. Não é barulhento, não anuncia sua chegada. Ele entra devagar, lembrando que paz não vem de novos rostos ou distrações. Vem de estar onde se pertence. E eles deixaram exatamente o lugar onde pertenciam. Eles vão tentar te substituir. Vão correr atrás do mesmo sentimento com outra pessoa.
Mas a verdade é que uma conexão como a sua não se repete, ela assombra. Você vai morar de graça na mente deles, não porque está tentando, mas porque sua energia era real, era firme, era rara. E eles vão sentir a diferença quando tudo ao redor começar a desbotar. É aqui que você se eleva, não buscando vingança, não tentando provar seu valor, mas fazendo absolutamente nada, deixando o silêncio falar por você. Porque o silêncio é sua nova arma, a quietude é sua nova força. Quando você para de perseguir, força o universo a te alinhar novamente com quem você realmente é. E pode acreditar, nada confunde mais quem te feriu do que te ver brilhando sem eles. Você precisa entender, eles não perderam apenas você. Eles perderam acesso à sua energia, à sua gentileza, à sua compreensão, à sua calma. Você era a paz deles. E agora vão passar noites tentando encontrá-la no meio do caos. Vão tentar replicar sua paciência com alguém novo. Vão tentar recriar sua risada. Mas não existe atalho para o que é verdadeiro. O que é verdadeiro deixa um eco. E você, meu amigo, é esse eco. Então não olhe para trás. Deixe que sigam o próprio caminho. Deixe que provem do próprio silêncio. Deixe que descubram o que significa sentir falta de alguém que não apenas amou, mas os entendeu. Porque logo vão perceber que perder você não foi liberdade. Foi o início da própria prisão. E quando finalmente sentirem o peso do que fizeram, quando estiverem deitados à noite, se perguntando por que nada mais parece igual, você estará em paz. Não porque eles se arrependem, mas porque você finalmente não precisa mais disso. Você não precisa lutar por encerramento. Você é o encerramento. Você não precisa provar que eles perderam algo especial. Seu crescimento fará isso por você. Escreva isso nos comentários agora para recuperar sua força. Eu sou aquele que eles jamais deveriam ter perdido. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você não persegue mais o que é cego, você anda com visão. E fique comigo, porque o que vem a seguir vai mostrar exatamente como deixar o arrependimento terminar o trabalho sem dizer uma única palavra. Número 2. Por que você deve deixar o arrependimento punir? Nunca interrompa um inimigo enquanto ele está cometendo um erro. Napoleão Bonaparte. Você não precisa provar que eles perderam algo bom. Não precisa postar mais, explicar mais ou buscar encerramento. Deixe o arrependimento fazer o trabalho, porque nada que você diga vai ensinar a lição que o silêncio já está ensinando. O arrependimento é a justiça silenciosa do universo. Chega tarde, mas nunca falha. E quando chega, não sussurra, ruge dentro da mente. Pense nisso. Você está em um campo de batalha, segurando sua paz enquanto eles balançam a espada, desesperados para provar que seguiram em frente. Você poderia revidar, poderia usar palavras, poderia exibir seu brilho, poderia tentar provocar ciúmes, mas isso não é maestria, é reação. E toda vez que você reage, você mostra que eles ainda têm poder. Mas quando você permanece calmo, centrado, inabalável, vira o jogo, porque o silêncio os obriga a lutar contra os próprios pensamentos. Imagine isso, você é o fogo. Você sempre brilhou forte, dando calor, dando luz. Mas um dia eles foram embora achando que não precisavam mais da sua chama. Então você parou de queimar por eles, não correu atrás, não implorou. Apenas deixou a noite ficar fria. No começo, eles celebraram a liberdade, mas conforme o tempo passou, o frio começou a entrar. É aí que o arrependimento começa. O congelamento lento de alguém que achou que não precisava de calor. É por isso que você não pode perseguir. Porque quanto mais você persegue, mais adia o arrependimento deles. Você vira o conforto que já não merecem. Impede que aprendam a verdade, que o seu silêncio, sua ausência, sua distância emocional é a lição que eles mesmos conquistaram.
Toda vez que você alcança, tira deles o desconforto que deveriam sentir. Toda vez que tenta consertar o que eles quebraram, remove a consequência. E é aí que muitos caem. Acham que a cura vem do encerramento. Mas escute, eles já tiveram o encerramento no momento em que foram embora. Agora é sua vez de ter paz, deixando que eles enfrentem as consequências das próprias escolhas. Porque ninguém aprende quando você amortece a queda. Às vezes, a melhor forma de mostrar é deixar a vida mostrar. Epicteto disse, não é o que acontece com você, mas como você reage. Sua reação define a história. Você pode agir pela dor ou pelo poder. Quando você deixa o arrependimento punir, não está sendo passivo, está sendo preciso. Está jogando o jogo longo. Está dizendo, eu confio mais no tempo do que nas minhas emoções neste momento. E isso, meus amigos, é força estoica. Mas sejamos sinceros, não é fácil. O silêncio pesa no começo. Parece estranho não responder, não conferir, não explicar o seu lado. A mente grita, e se eles me esquecerem? E se seguirem em frente? E se nunca se arrependerem? Mas essas perguntas vêm do medo, não da verdade. O medo quer resultados imediatos. A verdade confia no tempo. Eles podem parecer bem agora. Podem até parecer mais felizes, mas isso é superficial. É como passar perfume sobre fumaça. Esconde o cheiro por um momento, mas não apaga o fogo. E quando a empolgação acaba, quando o barulho silencia, é ali que o eco da sua ausência começa a falar. É ali que o arrependimento finalmente faz o que suas palavras nunca puderam. A parte mais difícil é resistir ao impulso de verificar se está funcionando. Você vai sentir vontade de espiar, de ver se eles estão assistindo seus stories, de notar se curtiram algo, de procurar sinais de que sentem sua falta. Mas não faça isso. É assim que você destrói a própria cura. Lembre-se, você não está tentando manipulá-los. Está dominando a si mesmo. Marcos Aurelius escreveu, a melhor vingança é não se parecer com seu inimigo. Você não os pune agindo como eles. Você os pune tornando-se inabalável, porque eles esperam que você desmorone, que procure, que tente provar seu valor. Mas quando você não faz nada disso, desperta algo que eles não conseguem controlar. Reflexão. E essa reflexão vai assombrá-los muito mais do que qualquer discussão. Pense na última vez em que você perdeu alguém valioso, não porque a pessoa foi embora, mas porque você a subestimou. A dor não aparece de imediato. Ela surge devagar, através das memórias de momentos aleatórios, da percepção de que ninguém mais iguala aquela energia. É exatamente isso que está acontecendo com eles. Estão vivendo a vida fingindo estar bem, até que algo os lembre de você. E então, o arrependimento chega como uma onda que eles não conseguem enfrentar. Então deixe vir, não apresse, não os salve disso. Deixe o arrependimento punir, porque o que é seu nunca exigirá perseguição, e o que não é seu ensinará força ao ser deixado ir. Lembre-se de que você não está perdendo nada ao permanecer em silêncio. Está ganhando poder, está ganhando clareza, está ganhando paz, está deixando de ser reativo para se tornar radiante. Quando eles finalmente perceberem o que perderam, você já estará 10 passos à frente. Mais confiante, mais centrado, mais intocável. Essa é a beleza de deixar o arrependimento trabalhar por você. Você não precisa dizer nada. Seu crescimento dirá tudo. Então mantenha a calma, mantenha os pés no chão, permaneça em silêncio e deixe a vida falar. Porque o melhor karma não é a vingança, é a evolução. Quando você se eleva acima do caos, você não apenas vence, você encerra o jogo. Escreva agora nos comentários para reivindicar seu poder. Meu silêncio é minha vingança. Mostre a eles, a si mesmo e ao mundo que poder de verdade não persegue. Ele espera, cresce e brilha. E continue comigo, porque agora vamos falar sobre a ilusão que eles estão perseguindo.
E como essa ilusão sempre desmorona sob o peso da realidade. Número 3. A fantasia deles versus a realidade. Eles foram embora perseguindo um sonho, mas a vida tem uma forma de transformar sonhos em espelhos, e esses espelhos sempre revelam a verdade. Eles acharam que estavam caminhando para algo melhor. Pensaram ter encontrado o para sempre em outro lugar, com alguém que parecia mais brilhante, falava mais bonito e prometia menos esforço. Você conhece essa história. Queriam emoção, não paz, atenção, não profundidade. Chamaram isso de seguir em frente, mas não era crescimento, era fuga. Não estavam correndo em direção à felicidade, estavam correndo da reflexão, porque você mostrava o que eles não estavam preparados para encarar sobre si mesmos. E por algum tempo, provavelmente pareceu que eles tinham vencido. Você viu os sorrisos, as viagens, as histórias, o espetáculo criado para provar ao mundo e talvez a si mesmos que tinham feito a escolha certa. Mas aqui está o segredo. Eles não seguiram em frente. Apenas se moveram de lugar, trocando um palco por outro, mas com o mesmo roteiro. Levaram a própria ausência interior com eles, apenas vestida com roupas novas. Imagine isso. Você constrói para eles uma casa linda, fundação forte, teto seguro, calor em cada cômodo. E um dia eles saem porque viram uma mansão com janelas mais brilhantes na rua ao lado. Não percebem que aquelas janelas são apenas espelhos refletindo a própria confusão. No começo, aquele novo lugar parece perfeito, até que chegam as tempestades, e quando a chuva começar a entrar pelas frestas, eles vão lembrar o quanto a sua casa era segura. Essa é a diferença entre fantasia e realidade. A fantasia desmorona quando a vida aperta. A realidade fica mais forte. Agora mesmo, eles estão vivendo a fase da lua de mel da própria ilusão. Tudo parece leve, simples, empolgante. Mas a novidade é um vício de curta duração. Ela entrega prazer, não paz. Faz barulho, não sentido, e quando o efeito acaba, o silêncio que vem depois é ensurdecedor. Você não constrói uma vida com fogos de artifício. Eles são bonitos, mas queimam rápido, deixando apenas fumaça para trás. Quer saber o que é curioso? Eles achavam que estavam deixando o tédio para trás, mas agora todas as noites parecem vazias. Pensaram que estavam escapando do controle, mas agora são controlados pelos próprios pensamentos. Acreditaram que estavam deixando alguém previsível, mas a verdade é que deixaram alguém confiável. E esse é o tipo de perda que só se entende tarde demais. Aqui está algo que muitos não percebem. Fantasia não tem nada a ver com amor, e sim com ego. É sobre querer se sentir poderoso, desejado, visto. É a ilusão de que a próxima pessoa, a próxima emoção vai preencher o vazio por dentro. Mas a realidade não funciona assim. Você não conserta uma alma quebrada mudando o cenário, só adia a queda. Os estoicos ensinavam que a felicidade não está no prazer, e sim na paz. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Eles correram atrás de algo fora deles, acreditando que isso preencheria o vazio. Mas o vazio só cresce quando você tenta silenciá-lo com barulho. E talvez uma parte de você ainda se pergunte: será que eles estão mais felizes agora? Tudo bem se perguntar. É humano. Mas reflita. Quanto tempo alguém consegue fingir antes que a máscara comece a escorregar? Quanto tempo até que o riso soe forçado? Até que as noites fiquem silenciosas? Até que olhem para a nova companhia e percebam que ainda não se sentem completos? Porque você não substitui conexão por conveniência. Não troca a alma por aparência, e esse é o problema. Eles acharam que amor deveria ser fácil, mas fácil não é amor. É entretenimento. Amor é crescimento. Amor é paciência.
Amor é permanecer firme quando a empolgação passa. Você ofereceu isso, você deu raízes, mas eles queriam asas feitas de cera. E como Ícaro, voaram perto demais da própria ilusão. E a realidade sempre derrete a fantasia. Existe um momento que vai chegar e sempre chega. Um instante silencioso, quando estão sozinhos, talvez rolando antigas fotos, talvez dirigindo em silêncio, e de repente a pergunta surge, não como um estrondo, mas como um sussurro. E se eu estiver errado? É aí que o arrependimento começa a florescer, porque a fantasia distrai, mas não cura, e quando o barulho acaba, tudo o que resta é a verdade. É nesse ponto que começam a comparar. Vão comparar a paz que sentiam com você, o quanto era natural ser eles mesmos, como sua presença tornava tudo mais leve. Vão olhar para a pessoa que escolheram e mesmo que essa pessoa não tenha feito nada de errado, algo vai faltar. Porque a alma sabe distinguir conforto de conexão, atração de alinhamento. E quando perceberem isso, não vai apenas doer, vai assombrar. Cada lembrança sua será um lembrete silencioso do que abandonaram. E você não precisa dizer nada. É isso que torna o arrependimento tão poderoso. Ele fala mais alto que a vingança. Não corra atrás da consciência deles. Não espere por isso. Apenas saiba que esse momento vem, assim como o amanhecer sempre segue a escuridão. O arrependimento sempre segue o desrespeito. Sempre. Mas aqui está a melhor parte. Você não estará mais esperando. Vai estar ocupado vivendo, crescendo, curando e brilhando. Quando eles finalmente entenderem seu valor, você já terá superado a necessidade de validação. Então pare de se perguntar se eles estão felizes. Pare de perguntar se sentem sua falta. Porque a verdade é que eles nem sabem ainda o que perderam. Mas a vida vai mostrar. O tempo revela. E o silêncio lembra, dia após dia, que a paz não vem de encontrar alguém novo, mas de não perder a si mesmo. Continue focado no seu caminho. Continue aparecendo pelos seus objetivos. Continue escolhendo calma em vez de reação. Continue construindo a vida que disseram que você não conseguiria sem eles. É assim que você vence, parando de jogar o mesmo jogo. Repita comigo agora e escreva nos comentários: minha paz não é substituível. Mostre a eles, a si mesmo e ao mundo que a fantasia passa, mas a força não. E fique comigo, porque o próximo ponto vai mostrar como fazer nada, absolutamente nada, se torna seu movimento mais poderoso. Número 4. O poder de não fazer nada. Às vezes, não fazer nada é a resposta mais alta que você pode dar. E isso pode doer um pouco, porque vai contra tudo o que suas emoções gritam para você fazer. Quando alguém se afasta ou começa a agir de forma distante, seu instinto manda agir, consertar, explicar, provar. Mas esse é o erro. Quanto mais você faz, mais você persegue. Quanto mais persegue, mais se perde. O verdadeiro poder, aquele que vira a história inteira, vem quando você não faz absolutamente nada. Deixe eu te mostrar. Imagine-se no meio de uma tempestade. O vento uiva, a chuva cai pesada, as árvores se curvam, todos correm para se abrigar. Mas você fica parado, não entra em pânico, não foge. Apenas respira, com o olhar firme e o coração calmo. Isso é poder emocional, porque tempestades sempre passam. Mas o que as pessoas se lembram é de quem permaneceu de pé. Quando você não faz nada, eles sentem. Quando você para de procurar, para de reagir, para de tentar consertar o que eles quebraram, eles percebem. Porque o silêncio tem um peso que nenhuma palavra consegue carregar. Ele cria espaço. Espaço que força a reflexão. Espaço que faz a pessoa enxergar como a vida fica sem a sua energia. E se a sua energia era genuína, tranquila e rara, esse silêncio se torna insuportável para eles. Vão se perguntar o que aconteceu. Vão tentar entender por que você parou de tentar de repente.
E essa confusão é onde a virada começa. Porque enquanto você está correndo atrás, eles se sentem seguros. Sabem que você está ali, sentem-se desejados, mas no momento em que você fica imóvel, o equilíbrio muda. Você não está mais orbitando ao redor deles. Eles agora estão perdidos na sua ausência. Talvez você pense, mas não fazer nada parece errado, parece que estou desistindo. Não, meu amigo, você não está desistindo, você está amadurecendo. Não fazer nada não significa que você não se importa, significa que você se importa mais consigo mesmo. Significa que está escolhendo controle em vez de caos. Significa que se recusou a alimentar uma energia que esgota a sua paz. Os estoicos entendiam isso melhor do que ninguém. Epicteto disse: se alguém consegue te provocar, saiba que sua mente é cúmplice. Ou seja, se ainda conseguem te fazer reagir, ainda possuem uma parte de você. Mas quando você para de reagir, quando não faz nada, você pega esse poder de volta. Você diz sem dizer: você não controla mais minhas emoções. Essa é a verdadeira vitória. Pense em um leão. Quando a presa corre, o leão não persegue por desespero. Ele espera, ele observa, ele conhece sua força, ele sabe que não precisa provar nada. É assim que você deve ser. Você não está ignorando por rancor. Está quieto por respeito próprio. Está dizendo: se quer acesso a mim, conquiste. Se quer paz, traga paz. Eu não dou mais desconto para quem não pode pagar pela minha energia. Mas eu não vou mentir. Não fazer nada vai te testar. Sua mente vai implorar para você mandar mensagem. Seu coração vai querer alcançar. Você vai repassar momentos, rolar memórias, lutar contra a vontade de checar algo. Essa é a parte humana buscando alívio. Mas o que você está construindo aqui não é alívio, é resiliência. Cada vez que você resiste ao impulso de agir, você fortalece seu autocontrole. E esse controle é o que separa quem cura rápido de quem fica preso por anos. Não fazer nada não é passivo, é poderoso, é uma declaração. É você dizendo: eu confio mais no tempo do que nos meus impulsos. Você dá espaço para a vida agir a seu favor. Deixa o arrependimento, o silêncio e o karma fazerem o trabalho. Porque não dá para apressar uma realização. As pessoas precisam de tempo para sentir o peso do que perderam. E aqui está o que geralmente acontece quando você domina essa quietude. No começo, eles ficam confusos. Acham que você está blefando. Esperam sua mensagem, sua reação, seu desespero. Quando isso não vem, começa a preocupação. A preocupação vira curiosidade. A curiosidade vira dúvida. Será que perdi essa pessoa para sempre? Será que realmente seguiram em frente? É aí que a própria mente deles se torna a punição. Você não precisa dizer nada. Seu silêncio vira o professor. Você não está tentando reconquistá-los. Está tentando se reconquistar. E essa mudança transforma tudo. Porque quando você fica confortável em não fazer nada, percebe que a paz não está na reação, está na contenção. Quanto menos você responde, mais poderosa se torna a sua presença. Marco Aurélio disse: quanto mais valorizamos coisas fora do nosso controle, menos controle temos. Quando você deixa de tentar controlar como eles te veem, o que sentem ou o que escolhem, você recupera sua paz. Para de desperdiçar energia tentando reescrever uma história que já terminou. Então, a partir de agora, quando eles te testarem com silêncio, responda com paz. Quando se afastarem, não siga. Permaneça firme. Quando esperarem uma reação, entregue apenas calma. Esse é o movimento que eles nunca esperam. E um dia, pode acreditar, eles vão sentir. Vão olhar sua vida, ver sua tranquilidade, seu brilho, seu foco, e vai bater. Eles foram substituídos não por outra pessoa, mas pela sua paz. Perceberão que você não está mais disponível para o caos.
E é aí que vão voltar, não porque te amam, mas porque sentem falta da versão deles que existia ao seu lado. Mas quando isso acontecer, você vai entender algo maior. Perceberá que não fazer nada nunca foi sobre silêncio, foi sobre autodomínio, foi força disfarçada de calma. E quando você chegar nesse nível, nunca mais vai correr atrás de ninguém. Então respire fundo. Deixe o silêncio falar. Deixe a quietude ser sua mensagem, porque você não precisa gritar o seu valor. A paz já diz tudo por você. Escreva isso nos comentários agora mesmo para fixar na sua mente. Minha quietude é poder. Mostre para eles. Mostre para você. Mostre para o mundo que às vezes o movimento mais poderoso é nenhum movimento. E fique comigo, porque agora vamos falar sobre o que acontece quando o arrependimento finalmente chega. E porque esse momento é o silêncio mais satisfatório que você vai ouvir na vida. Número 5. Quando o arrependimento finalmente os alcança. O arrependimento não bate na porta. Ele arromba quando a festa acaba. No começo, eles acham que escaparam. Respiraram mais leve, riram mais alto, encheram os dias de barulho, fingindo que é felicidade. Você vai ver os posts, os sorrisos, os novos começos. Mas aqui está o que eles nunca admitem. A liberdade que estão celebrando é só distração disfarçada de alegria. Porque liberdade de verdade não vem de fugir, vem da paz interior. E paz não visita quem se afastou de algo real. O arrependimento não aparece no primeiro dia. Ele é paciente, ele espera em silêncio. Ele observa enquanto eles vivem a fantasia, aproveitam a melhor escolha. E quando o brilho começa a sumir, ele simplesmente entra e senta no peito. Começa pequeno, uma memória, uma música de vocês, um lugar familiar. Mas conforme o tempo passa, esses momentos ficam mais altos, mais pesados e mais difíceis de ignorar. É assim que o arrependimento funciona. Ele não invade de uma vez, ele se infiltra, momento após momento, até não haver mais como escapar. Imagine a cena, eles estão ali uma noite qualquer, mexendo no celular com a nova pessoa ao lado. A risada acabou, a faísca acabou, e de repente, algo simples, um cheiro, uma música, uma lembrança, puxa eles de volta para você. Eles lembram da sua calma, da sua paciência, da sua presença. Lembram de como tudo parecia leve quando você estava por perto. Lembram que paz não é emoção forte, é sensação de lar. E é aí que bate. Eles achavam que você estaria sempre ali. Achavam que poderiam te substituir, mas o que não entenderam é que conexões autênticas não são duplicáveis. Dá para imitar gestos, copiar momentos, mas não dá para recriar energia. Eles vão perceber que você não era apenas alguém que eles namoraram. Você era espelho, era chão, era calma no meio da tempestade. E agora essa calma sumiu. No início, vão tentar lutar contra isso. Vão se distrair mais, sair mais, conversar com outras pessoas, fingir que está tudo bem. Mas o arrependimento não liga para distrações. Ele espera o silêncio. Ele atinge mais forte quando eles ficam sozinhos. Quando o barulho some e eles conseguem ouvir os próprios pensamentos de novo, é aí que a sua ausência vira o som mais alto no ambiente. Eles vão lembrar do jeito que você os olhava quando eles não mereciam. Vão lembrar da sua calma quando te afastavam. Vão lembrar de como você sempre buscou entender em vez de reagir. E essas memórias não serão consolo, serão assombrações. Porque lá no fundo eles vão saber que trocaram algo real por algo temporário. E psicologicamente é inevitável. Humanos sempre comparam. A mente sempre coloca presente e passado lado a lado. E quando eles começarem a te comparar com o que tem agora, a diferença vai ser clara como água. O que chamaram de tédio era segurança.
O que disseram ser rotina era equilíbrio. O amor que pensaram ter superado era, na verdade, o amor que fazia eles crescerem. E você não vai precisar dizer nada. Essa é a beleza do silêncio. Ele transforma o tempo no seu maior aliado. A cada dia sem você, o vazio aumenta. As coisas que ignoravam vão ecoar cada vez mais forte. Sua paciência, sua lealdade, sua presença, tudo volta para lembrá-los de que, por mais que fujam, certas energias não têm substituto. Marco Aurélio disse: "O tempo é um rio, uma correnteza violenta de eventos vistos apenas uma vez e levados embora." Eles não valorizaram o momento com você quando tiveram a chance. Agora, o tempo arrasta esse momento cada vez para mais longe, e tudo o que podem fazer é assistir. Essa é a punição do arrependimento, não a dor que você causa, mas a dor que eles mesmos criam. E quando o arrependimento chega, ele não só machuca, ele humilha. Eles começam a enxergar os próprios erros, percebem como o ego os cegou, como a imaturidade fez eles sabotarem algo bom. Vão repassar conversas, momentos, palavras que gostariam de desfazer. Vão se perguntar: será que destruí algo que nunca mais vou encontrar? E essa pergunta vai tirar o sono deles. Mas aqui está o ponto. Você não vai precisar ver isso, nem ouvir. Porque quando o arrependimento os alcançar de verdade, você já vai estar além de precisar dessa validação. Você estará em outro nível, mais forte, mais sábio, em paz. Sentirá gratidão, não mágoa, porque o que te feriu foi exatamente o que te construiu. E sim, eventualmente eles vão tentar voltar. Uma mensagem, uma lembrança, "Ei, pensei em você hoje", mas você não vai sentir nada. A tempestade que antes te derrubava agora mal mexe uma folha dentro de você. Você vai olhar o nome deles e sentir o que todo estoico sente quando encara o passado. Aceitação tranquila. Você vai entender que o arrependimento deles não é seu troféu, é a consequência deles. E essa é a verdadeira vitória. Não a dor deles, não o pedido de desculpas, mas a sua paz. Você não precisa provar que eles perderam algo bom. Seu silêncio já provou. Você não precisa fazer eles sentirem sua falta. O tempo já cuidou disso. Você apenas continuou crescendo, enquanto eles ficaram presos, revivendo aquilo que deixaram escapar. Deixe a vida fazer o que ela sempre faz. Traga equilíbrio. Tudo aquilo que é perdido por falta de apreciação sempre retorna quando a realização chega. É assim que o universo funciona, não no seu tempo, mas no tempo divino. Você não precisa mover um único dedo. A energia que você ofertou um dia dará a volta e retornará para eles. E quando isso acontecer, não trará conforto, trará clareza. Então, permaneça em silêncio, mantenha-se calmo e deixe o arrependimento fazer o seu trabalho, porque você já não é mais o castigo deles. Você é a lição. Digite isso agora nos comentários para fixar na sua mente. Eles vão se arrepender de me perder, mas eu nunca vou me arrepender de ter deixado ir. Mostre isso a eles, a você mesmo e ao mundo. A paz sempre vence no final. E fique comigo, pessoal, porque o que vem a seguir vai mostrar como se tornar emocionalmente intocável, para que não importa quem vá embora, sua paz nunca vá. Número 6. Como permanecer emocionalmente intocável. Quem controla suas emoções, controla o ambiente. Quem não controla nada, se torna escravo dos próprios sentimentos. Meus amigos, é aqui que tudo muda, porque você não consegue realmente recuperar sua paz ou fazer alguém se arrepender de ter te perdido até dominar essa habilidade. Controle emocional. O mundo diz para você sentir tudo, expressar tudo, mas o estoicismo revela a verdade oposta. Nem toda emoção merece uma reação. Força real não é deixar de sentir, é não ser governado pelo que se sente. Quando você se torna emocionalmente intocável,
Para de entregar às pessoas as chaves da sua paz. Para de deixar o silêncio delas, as atitudes delas, as opiniões delas decidirem como seu dia vai ser. Você deixa de ser marionete, e é aí que tudo vira, porque de repente elas não sabem mais como te atingir. Imagine a cena. Você parado no meio do caos, mensagens ignoradas, pessoas sumindo, planos desmoronando, e ainda assim você está calmo. Você não implora por clareza, não corre atrás de explicações, apenas respira, observa sem absorver. Isso é maestria emocional. Você se torna como uma montanha. Tempestades batem, mas não te movem. Mas sejamos sinceros, não é fácil. Controle emocional não é natural, é aprendido, especialmente quando o coração ainda se importa. Você quer mandar mensagem, quer provar seu valor, quer consertar o que foi quebrado. Mas toda vez que você age pela emoção, perde poder. Alimenta o ciclo que te machucou. Os estoicos acreditam que ninguém pode te ferir sem sua permissão. Não é o evento que dói, é a interpretação. Epicteto disse: os homens não são perturbados pelas coisas, mas pelas visões que têm delas. Isso significa que sua paz não é roubada, é cedida. A pessoa que te ignorou não tirou seu poder. Você entregou ao reagir. Quando domina suas emoções, você o retoma. Pense no controle emocional como uma armadura. O mundo pode lançar qualquer coisa: mentiras, rejeição, manipulação. E tudo ricocheteia, porque suas reações são sua responsabilidade. Você para de perguntar: por que fizeram isso comigo? E passa a perguntar: por que permiti que isso me abalasse? Essa mudança transforma tudo. E aqui vai o segredo. Ser emocionalmente intocável não significa ser frio, significa ser sábio. Você pode sentir tudo, só não reage a tudo. Pode reconhecer a dor sem permitir que ela dite sua paz. Pode amar sem perder a si mesmo. Pode ir embora sem guardar rancor. Essa é a diferença entre o calmo e o caótico. Imagine suas emoções como ondas. A maioria luta contra elas, nada contra a corrente, entra em pânico quando sobe, se afoga quando cai. Mas o estoico aprende a surfar. Ele não resiste à onda, ele a conduz. Assim se lida com a dor. Você não a nega, não a idolatra. Aprende a se mover com ela, não sob ela. E quando domina isso, algo poderoso acontece. Sua presença se torna imponente. Pessoas sentem sua calma, percebem sua paz. Já não conseguem te manipular, porque você se torna imprevisível. Não reage mais no tempo delas. Recupera o controle da mente, do humor, dos movimentos. E isso, meus amigos, enlouquece quem um dia se alimentou das suas reações. Elas vão te testar, cutucar, ignorar, provocar, postar coisas só para chamar sua atenção. Mas quando você permanece em silêncio e centrado, elas perdem o senso de controle. Começam a pensar: será que parou de ligar? Será que superou? Será que perdi meu poder? E é aí que o equilíbrio muda. Porque agora você não está mais emocionalmente preso ao drama delas. Você se elevou acima disso. Marcos Aurelius escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Esse é seu alicerce. Toda vez que escolhe responder com calma, você fortalece sua mente, constrói resiliência, transforma a dor em disciplina, deixa de ser reativo e passa a ser reflexivo. E quando se torna reflexivo, você enxerga tudo com clareza. Manipulação, joguinhos, promessas vazias. Para de levar para o pessoal. Percebe que a maioria age a partir das próprias feridas, não da sua falta de valor. Isso te torna intocável. Descobre que nada de fora te define. Pense assim: emoções são visitantes, não moradores. Elas vêm, batem, querem atenção, mas você decide se entram.
Quando a raiva bater, você não precisa convidá-la. Quando a tristeza visitar, você pode reconhecê-la, mas não precisa alimentá-la. Você vira o guardião do seu mundo interno, e esse portão só abre quando você permitir. E aqui está o paradoxo. Quanto mais emocionalmente intocável você se torna, mais atraente fica. Porque a paz é magnética. Todo mundo quer estar perto de alguém que não desmorona sob pressão. Todo mundo deseja alguém que permaneça calmo, enquanto o mundo gira ao redor. Você se torna raro, porque em um mundo cheio de pessoas que reagem demais, manter a compostura é poder. Então pare de entregar suas emoções a quem não as merece. Pare de tentar provar seu coração a pessoas que não têm capacidade de recebê-lo. Proteja sua energia como um tesouro, porque ela é sua paz, sua calma, seu controle. Essa é a sua verdadeira moeda neste mundo. Cada vez que você evita reagir, está lembrando a si mesmo: eu estou no controle. Cada vez que você permanece em silêncio quando é provocado, está ensinando disciplina à sua mente. E cada vez que escolhe calma em vez de caos, está reescrevendo a sua história, não como vítima, mas como mestre. Então, da próxima vez que te testarem, sorria. Da próxima vez que sentir vontade de correr atrás, pare. Da próxima vez que a vida te lançar uma tempestade, fique firme, porque a montanha não se move pelo clima, é o clima que se move ao redor da montanha. Digite isso agora nos comentários para lembrar quem você é. Eu sou inabalável. Mostre a eles, mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que nada, nem silêncio, nem distância, nem rejeição, pode tocar a paz que você construiu por dentro. E fique comigo, porque agora vamos falar de algo ainda mais profundo. Como transformar cada gota da dor que te causaram em poder imparável. Número 7. Transformando dor em poder. A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Rumi. Meus amigos, a dor é poderosa. É o único professor que nunca mente, mas a maioria desperdiça essa força. Permite que o coração partido os defina em vez de refiná-los. Permite que a traição os torne amargos em vez de melhores. Mas a verdade é que a sua dor nunca foi destinada a te quebrar. Foi destinada a te despertar. Cada noite sem dormir, cada mensagem sem resposta, cada momento de rejeição, tudo estava te moldando, te transformando em alguém mais forte, mais afiado e mais consciente do que você jamais foi. Quero que você imagine isso. Você está caminhando descalço sobre cacos de vidro. Cada passo dói, cada movimento corta e tudo em que consegue pensar é na dor. Mas se continuar andando, algo incrível acontece. O vidro que antes te feria começa a se desgastar sob seus pés. Ele para de cortar porque você ficou mais resistente. É assim que a vida funciona. A dor não deixa de doer porque desaparece. Ela deixa de doer porque você supera a capacidade dela de te ferir. A verdade é que você precisava dessa dor. Precisava daquele coração partido, daquela perda, daquele momento em que achou que não tinha mais nada, porque sem isso teria permanecido fraco onde a vida exigia força. Teria permanecido confortável onde a vida exigia crescimento. A dor não é punição, é preparação. É o universo arrancando de você as partes fracas para que apenas o que é forte permaneça. Veja, o estoicismo ensina que tudo, bom ou ruim, é oportunidade. Marcos Aurelius disse: o impedimento à ação avança à ação, o que está no caminho se torna o caminho. Isso significa que aquilo que te machucou é exatamente o que vai te elevar. O obstáculo não bloqueia a sua estrada, ele é a sua estrada. Sua dor não é o seu fim, é o seu despertar. Mas para transformar dor em poder, você precisa parar de fugir dela. Não pode anestesiar com distrações ou enterrar em negação. Precisa encará-la,
entendê-la e usá-la como combustível. Cada vez que você pensar em como te feriram, como foram embora, como te fizeram se sentir substituível, não deixe que essa memória te destrua. Deixe que ela te impulsione. Deixe que te empurre a se tornar tão poderoso que você nem reconheça a versão de si mesmo que um dia chorou por pessoas incapazes de amar você do jeito certo. Porque aqui está a verdade. Eles podem ter achado que te destruíram, mas apenas te entregaram as ferramentas para se reconstruir ainda mais forte. Eles te deram o silêncio de que você precisava para encontrar sua voz. Te deram a distância necessária para redescobrir seu caminho. Te deram a rejeição que te forçou à redireção. E agora cada gota dessa dor pode se tornar o fogo que ilumina o seu propósito. Imagine a dor como uma forja. O fogo é quente, o martelo é pesado, mas o processo é necessário, porque ouro não brilha até ser testado pelo fogo. Diamantes não brilham até suportarem pressão. Você não se torna poderoso até ser quebrado e reconstruído. Todo grande homem, toda alma sábia, todo guerreiro estoico que você admira se tornou quem é porque a vida os golpeou com força e eles se recusaram a ficar no chão. Então, não amaldiçoe sua dor. Agradeça por ela. Agradeça a dor por lhe ensinar paciência. Agradeça por lhe mostrar quem realmente te valoriza. Agradeça por queimar suas ilusões para que você finalmente pudesse enxergar sua verdade. É assim que a dor se transforma em poder. Quando você para de dizer, "Por que eu?" e começa a dizer, "Observe-me." Você tem duas escolhas após um coração partido. Pode deixar que ele te torne miserável ou pode deixar que ele te torne magnético. Porque nada atrai as pessoas como a paz. Nada comanda respeito como alguém que atravessa o inferno e sai calmo. Isso é força de verdade. Não é gritando, não é correndo atrás, não é provando nada, é simplesmente se tornar inabalavelmente composto. Então, o que você faz agora? Você constrói. Reconstrói seu foco, seu corpo, suas finanças, seu futuro. Você coloca toda a energia que antes desperdiçava com eles em criar uma versão de si mesmo que até você admiraria. Você acorda cedo, treina, estuda, se cura, começa a viver para si mesmo novamente, porque nada torna o passado irrelevante mais rápido do que o sucesso que fala por si só. E acredite, quando eles virem, eles sentirão. Vão te ver vivendo, rindo, brilhando, e vão saber que não te quebraram. Eles construíram você. Vão saber que a dor que causaram se tornou a base do seu poder. Vão saber que poderiam ter estado ao lado da grandeza, mas decidiram se afastar. E essa realização será o verdadeiro arrependimento deles. Mas essa história não é mais sobre eles, é sobre você. Você aprendeu, você cresceu. Você se levantou. Você se tornou algo que não pode ser abalado por pessoas passageiras. Você se tornou uma força de calma em um mundo que prospera no caos. Você se tornou tudo o que eles achavam que você nunca seria sem eles. Livre, focado e realizado. Então, meus amigos, não fuja da sua dor. Não a silencie. Não a anestesie. Deixe-a falar. Deixe-a ensinar. Deixe-a transformar você. Porque no momento em que você aceita que tudo o que te quebrou estava, na verdade, te construindo, você se torna imparável. Lembre-se disso. Aquilo que um dia te feriu não tem mais poder sobre você quando você escolhe crescer com isso. A dor pode ter sido seu passado, mas o poder é o seu futuro. Cada cicatriz conta uma história. Cada lágrima teve um propósito e cada perda te aproximou de se tornar quem você nasceu para ser. Digite agora nos comentários para selar essa verdade em seu coração. Eu transformei minha dor em poder. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que seu silêncio, sua força, seu domínio sobre si mesmo, tudo veio do que era para te destruir, mas acabou se tornando sua maior arma.
Se isso tocou sua alma, se despertou algo dentro de você, não guarde só para si. Clique no botão de curtir, inscreva-se e compartilhe esta mensagem com alguém que ainda está lutando para sair da tempestade. Porque você nunca sabe a vida de quem pode mudar, apenas lembrando que a dor não te destrói. Ela te evolui. Mantenha-se forte, mantenha-se em silêncio, mantenha-se estoico.